água sempre encontra um caminho. Oxum nos convida a ver o mundo a partir da profundidade das águas. Exu Anã, Exu Anã, Oxirelo deo lebara morie Exu Anã, Kiao. Axé é uma palavra muito forte. Axé é poder de realização. Quando a gente se fala axé, axé é um sentimento, é um poder, é uma força, é uma transmissão. A palavra tem força. Axé, para mim, é isso. Oxum é próspera, ela é vida, ela é inteligência pura, né? E ela não é só mel e não é só choro, né? O mel esquenta também, né? Mas às vezes não é preciso, porque ela é muito sábia. A comunidade, ela é o coração, né? É o coração. O Egbé, a comunidade. Se viver em comunidade, ela é um aprendizado ininterrupto, porque a gente aprende a dividir tudo que é nosso, a cuidar de todos e todos cuidarem da gente. Criar uma criança na comunidade é um espaço seguro, onde a gente sabe que tem pessoas olhando com os mesmos olhos que a gente, cuidando, zelando, passando os valores, cuidando dos nossos mais velhos, mantendo a tradição, né, a cultura, no caso africana, muito forte em comunidade. Em comunidade a gente festeja, em comunidade a gente trabalha, em comunidade a gente se faz tudo, né? Então, dentro desse pensamento de comunidade, não tem como não pensar em roda, né? O africano, ele remete muito à roda, porque quadrado, se a gente for pensar quadrado, cada um está num canto, né? E se a gente pensar no redondo, na roda, todo mundo pode colaborar de alguma forma. Então é assim que eu vejo a comunidade. A tradição de matriz africana, ela traz todo esse conceito de gestora, de matrigestora, né, que é a postura das mães dentro dessa tradição e que estão à frente de todas as decisões tanto dentro da nossa comunidade quanto dentro de casa, que é o próprio ilê, a própria casa, o próprio refúgio, o próprio quilombo, né? Então são elas que fazem tudo acontecer, né? Tudo gira em torno, né? Dentro da tradição de matriz africana que nós somos, de matriz iorubá, né? Elas já estavam à frente dos mercados, trabalhando, atuando, trazendo alimento para dentro de casa. E a mãe desse ilê é aquela que vai gerir não só a vida dessas pessoas, não está somente orientando e dando um destino, um norte, mas também está movimentando, porque o Oiá é um orixá da determinação, da força, da execução, do movimento, né? E o quanto que nós, mulheres negras, precisamos ter coragem para o nosso enfrentamento do dia a dia, né? E eu acredito que Oiá é essa força, essa coragem, aquela que guerria, que vai em frente, né? Que acredita e que cuida dos seus filhos e que não mede possibilidades para que faça acontecer aquilo que ela almeja. Eu acredito que é um pouco disso tudo que eu falei. Justiça é uma coisa, ser justo é outra coisa, né? Totalmente diferente. Então, Xangô fala que a gente tem que se desconectar com isso e ser uma pessoa justa dentro do conceito de justiça que está inserida na nossa comunidade, né? E é muito interessante porque dentro das nossas relações interpessoais, né? Relações com nossos amigos, relações com a nossa família. Então, o ser justo, ele está inserido em todo esse contexto. E aí, quando a gente fala dessa justiça convencional, a gente está falando de uma pessoa totalmente desconhecida da nossa trajetória, ela definir qual é o caminho ideal e qual seria a justiça a ser feita diante de alguma conduta realizada por aquele indivíduo.
né? Então a nossa Xangô e a nossa tradição, ele fala exatamente ao contrário, né? Que relações que foram criadas dentro da comunidade, elas devem ser, na medida do possível, colocadas e resolvidas dentro da sociedade, né? Um terceiro que não tem nada a ver com as nossas relações, ele não pode definir esse conceito de justiça a partir da nossa trajetória de vida. Então é totalmente diferente, né, desse conceito. As pegadas daqueles que andaram juntos nunca se apagaram. Provérbio africano. Que assim como ele, saibamos retornar para o nosso solo sagrado, para o grande útero ancestral africano. Axé Popô a todos e todas nós. Culto orixá é roda, samba é roda, capoeira é roda. E o mundo é uma roda, tudo gira, tudo é círculo. E quando eu tô aqui no Ilê, que canta pra Xangô, eu já me deixo levar, porque eu sei para onde ele vai me levar, o lugar que ele tem que me levar, para a hora que eu retornar a Adriana, o Balmi, eu vou sempre ser uma outra, vou estar a melhor versão de mim. Então toda vez que Xangô me toma, parece que eu sou um pouquinho melhor do que eu era antes. E aí nas minhas tranças tem Oxum, nas minhas tranças tem Xangô, tem Oxum, tem Iaçã, tem o Molum, né? E as pessoas que não sabem e que não conhecem, acham que são tranças coloridas, né? Então eu deixo por isso mesmo, são tranças coloridas. Mas para algumas eu falo que na minha cabeça dorme os meus orixás. É isso. É impossível falar de capoeira sem você fazer uma ligação com o orixá. É impossível você falar do samba sem fazer uma ligação com o orixá. É impossível você falar do afoxé e de diversas outras manifestações culturais. Os mais velhos, pedir licença na hora de que pessoas, especialmente mais velhas, estão conversando, pedir licença, sabe? Bons modos, costumes, assim, sabe? Que foram se perdendo ao longo do tempo, sabe? Você cortar um frango, sabe? Tem gente que chega lá e aprende lá, sabe? Fazer comida para um monte de gente, saber a hora de entrar, saber a hora de sair, viver em comunidade, que é muito importante, assim, sabe? Socializar mesmo, é muito importante. E coisa que às vezes muita gente que entra no axé não tem, sabe? É uma escola da vida. Porque dentro da tradição existe a culinária, a vestimenta, a literatura, a oralidade sobretudo, a dança, né? As artes, né? A espiritualidade e também a organização política. Né? Então, a partir do momento que a gente se vê vivenciando e aprendendo com as nossas mais velhas, com os nossos mais velhos, a como se colocar no mundo, e sobretudo eu trabalho com a parte cultural, né? A relação com a sociedade, mas a minha própria relação com o meu trabalho, ela mudou, né? Porque Então esse documentário Olhos d'Água é o entendimento de que é Oxum que me mostra o caminho de como chegar até aqui, é Oxum que me devolve a vida, me devolve o sonho e o pertencimento. E é ela que faz com que eu saia desse lugar de só responder racismo, de combater racismo, mas de centralizar a minha jornada num lugar de África no centro, num lugar que a fonte do saber são os nossos ancestrais, os nossos povos. E aí, ao chegar nesse território, eu sou muito bem recebida e acredito que é muito por aquilo que nossa mãe diz, por aquele búzio na terra que os mais velhos dessa terra plantaram, para que eu pudesse chegar até aqui e recontar as nossas histórias, né? Recontar as histórias que o racismo tentou destruir com a perseguição aos nossos mais velhos. E estar nesse território de Cachoeira, me ver com esses olhos d'água também. Nascida na Zona da Mata, em Capela, Alagoas, que é esse território que me ensina desde muito pequena a ser água, a ser quilombo,
É o território que é a continuidade da Serra da Barriga, né? Então, sou poetisa, sou historiadora africana, pan-africanista, sou comunidade, sou sonho. Yeah.